Estou de volta com o Premier aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, conversando com o vigário-geral da Diocese de Mossoró, o padre Flávio Augusto. O padre, a gente encerrou o bloco anterior, entrando nesse assunto do papado, a Leonardo Boff, que não deixa de ser a nossa grande referência em teologia no Brasil. E chegamos ao padre Francisco, ao Papa Francisco, no caso o bispo de Roma. E algumas coisas que eu vi foram o Papa Francisco é jesuíta, né? Os jesuítas estiveram sempre muito próximos da teologia da libertação, de certo modo, e ele vem suceder o conservador Bento XVI. Como é que a igreja, e uma eleição inesperada, inclusive, porque ele nem estava na cotação da imprensa europeia, principalmente, de que poderia ser um dos papáveis, né? Como é que foi esse salto da igreja de se aproximar de algo para que até então ela estava tão fechada, que seria o princípio de um jesuíta, por exemplo, que tem de certo modo uma ligação com a teologia da libertação, que nos dois últimos papados foi tão, não sei se posso chamar de condenada pela igreja, não era bem o que a igreja queria, criticada, né? Então, o que justifica essa abertura? Olha, eu acho que o que justifica é sempre entender que toda eleição do Papa traz sempre um quê de mistério, sabe, William? Porque se nós olharmos o que poderia ser um momento de uma grande crise na Igreja, que é a renúncia de um Papa, em meio à suspeição no Banco Vaticano, em meio a questões de sexualidade envolvendo alguns padres, e por aí vai, você tem uma guinada num conclave rápido e firme, em que toma uma decisão inesperada. A mim só remete a uma coisa, só pode ser coisa de Deus. Porque do ponto de vista humano, o candidato seria natural que fosse o cardeal arcebispo de Milão, hoje escola. Que há muito tempo a Itália não tinha um Papa. Já começa, e depois é uma figura que é inteligente, circula bem na cúria romana, circula bem entre os cardeais, entra Dom Odilo pela imprensa também, mas na verdade não sei se teve, a prova é que não teve no conclave quando não é eleita, porque não tinha entre os cardeais. A imprensa criou a ideia de que seriam eles os candidatos, né? Mas eu vi um comentário de um jornalista muito bacana. Ele disse o seguinte: o que a gente pode tirar dessa eleição do Papa é que os vaticanistas de plantão entendem muito pouco de Vaticano, porque todos os palpites foram errados. Todas as previsões não se confirmaram. Então, todas as reportagens que eu vi que se faziam os gráficos dos papáveis, o Papa Francisco não estava. Não estava. É tanto que quando, pela segunda vez, por coincidência, estávamos eu e Dom Mariano juntos, né? Primeira vez de Ratzinger também estávamos eu e ele juntos, dessa vez estávamos juntos em Açu, porque ele estava em visita pastoral. E quando o cardeal, o diácono, apresentou o nome, né, Bergoglio, nós ficamos numa dúvida tremenda, afinal de contas, quem é este? Né? Porque hoje ele não tinha expressão internacional, ou pelo menos evidência internacional, não tinha. Né? Então se criou realmente de imediato essa expectativa para ver o que vai acontecer, né? Quando ele surge, realmente uma imagem novíssima, apesar dos seus 76 anos, mas eu nunca tinha visto, né? Então, para mim foi uma surpresa completa e demonstra que realmente eu me convenço cada vez mais que a igreja é de inspiração divina, porque uma hora dessas se refaz com uma rapidez que nenhuma empresa no mundo é capaz de se refazer. Ela se refez e, se você olhar, a popularidade desse Papa é impressionante. Ele começou ontem no seu pontificado. Um sorriso que ele deu na sacada na hora que foi apresentado já foi o suficiente para a imprensa já cair em cima do carisma. Exato. E ele já modificou, né? Porque primeiro as vestes dele, ele apareceu de branco. Ele, depois, alguns gestos que chamaram... Que é o anel de ouro. Não quis anel de ouro, ele não quis a moseta vermelha, né, com algodão, ele não quis muitos... Ele mesmo tirou a estola quando ele acabou de dar a bênção, não esperou que o cerimonial viesse tirar. Já tropeçou do trono. Já tropeçou. Porque não está acostumado com o trono. Exato. E depois, eu acho que o que mais marcou o mundo foi quando ele disse, olha, antes de dar a bênção,
eu queria que vocês rezassem por mim. Nós que estávamos do outro lado da televisão, tivemos uma reação impressionante. Eu, Dom Mariano, estávamos Augusta, Dona Alba, tivemos uma reação impressionante, sem combinar. O Papa tem acabado de dizer, e antes de dar a bênção, eu vou me inclinar, vocês rezem pelo Bispo de Roma. Nós 4 estávamos numa sala, de frente a uma televisão, nos levantamos para rezar. Ele sabe o que vai enfrentar. Claro, mas foi um gesto, né? Imagine um Papa que se curva diante do povo. Aí você já pensa que mudou a concepção também de igreja. A igreja é o povo. A igreja não é o Papa, né? A igreja é o povo de Deus. Mas aí justamente a igreja estava muito afastada dessa concepção, né? A questão da centralização da cúria. E por que nessa conversa eu estou puxando tanto para a teologia da libertação? Porque eu enxergo essa aproximação com a teologia, como eu já falei, com os jesuítas, até o próprio nome do Papa, né? Francisco, no caso Francisco de Assis, e pelo que a gente já viu falar da vida dele na Argentina, de abdicar de qualquer tipo de luxo. Mas a igreja sempre esteve muito ligada ao poder, não tem como não estar ligada à política, consequentemente ao dinheiro. De certo modo, a igreja católica parecia mais próxima dos ricos do que dos pobres. Isso do ponto de vista da cúria romana, né? Porque a igreja espalhada pelo mundo, a igreja católica ela é muito específica em cada local, né? Então, o que é que se fala muito? Além dessas associações que se pode ter com o dinheiro, com o poder, com os tabus que a igreja ainda não venceu, a questão da igreja ser de terceiro mundo, né? A maior parte dos católicos está no terceiro mundo. O Brasil é o país que tem mais católicos do mundo. Os católicos diminuíram na Europa, crescem na Ásia, na África, se mantêm fortes na América Latina. Então, será que houve esse cálculo de vamos para onde nosso rebanho é maior? Ou é a questão, como você falou, da mão de Deus mesmo em cima, o terceiro mundo não é porque a maior parte está lá que a gente tem que colocar um Papa de lá, mas é o exemplo de que a igreja tem que chegar perto do povo. Qual seria a visão mais correta? Olha, o difícil é a gente saber o que é que passou na cabeça dos cardeais na hora de escolher. Até porque a própria expressão usada, né, por Bergoglio na hora que foi na sacada dizer os cardeais decidiram chamar alguém do fim do mundo, né? A própria expressão dele já revela isso. Eu acho que a gente não vai descobrir nunca, até porque eles juram nunca dizer o que é que aconteceu lá dentro. Mas é claro que nós vamos fazer essa leitura. Eu acho que estava na hora da igreja começar a perceber onde está mais presente, estava na hora de perceber realmente essa necessidade de alguém que tentasse uma aproximação maior. Você veja que ele tem quebrado o protocolo e criou realmente uma relação muito boa com o mundo inteiro, né? É um homem firme, você veja que ele criticou a presidente da Argentina do ponto de vista social, claramente, mandou olhar para os pobres, Por quê? Porque ele tem autoridade em Buenos Aires. Eu me emocionei vendo um menino numa favela com as fotos dele, dizer, eu fui crismado por ele, né? E você via a emoção do menino, né? Então você vê que a crítica ao poder vem de uma experiência que ele tem. Quando ele mandou a presidente cuidar... Com o jesuíta, seria inevitável. O jesuíta também tem um outro aspecto que é interessante, sabe, William? Os jesuítas nós também os conhecemos pelo estudo e pela inteligência. Normalmente os padres jesuítas são os que mais estudam e um grupo de bons teólogos. Padre, a conta é muito simples, né? Quem foi Cristo? Um homem pobre, nasceu pobre, morreu pobre, e que aí é o que se aproxima do que os jesuítas pregam, do que a teologia da libertação prega, de Cristo libertador, de Cristo como exemplo de quem renunciou à riqueza, de quem enfrentou o poder da época, por isso foi morto, né? Que aquela coisa que Cristo não morreu porque adoeceu por nada. Cristo foi morto, mataram, né? Porque enfrentou César. Como é que se faz essa ligação hoje? Né? Como é que se consegue quebrar aquela coisa intocável, como eu já disse, da cúria e tocar na mão do fiel? Né? Tendo Cristo como esse exemplo puro
de alguém que se libertou da pobreza espiritualmente. O que assustou a Cúria até hoje, a Cúria Romana, em relação à teologia da libertação, foi o instrumental marxista, né? A ideia que a Cúria Romana recebeu é de que nós que estudamos na década de final dos anos 70 e nos anos 80 na América Latina, nós lemos Marx. Para você ter uma ideia, o seminário e o estudo que eu participei, né, onde eu estudei, foi acusado disso. Nós recebemos um Dom Zico, que era visitador em nome do Papa, para averiguar a nossa situação. E nós mesmos dissemos a ele: Dom Zico, nós nunca lemos Marx no seminário. Porque o grande medo da teologia da libertação foi da influência marxista, né, do instrumental teórico. Então, esse foi o medo da Cúria Romana, né? Mas aí não seria a Igreja Católica, pelo menos em Roma, muito ligada ao capitalismo, a questão do poder e do dinheiro, e no final das contas o que o capitalismo que é a exploração do pobre? E aí o medo seria perder esse poder sobre o fiel, que de certo modo pode até chegar a uma alienação dele. Eu digo sempre que o grande problema e acho que o Papa Francisco agora vai trazer a discussão, porque uma coisa é você ler que a África vive um momento de fome, outra coisa é você estar lá na favela com os favelados. Eu acho que esse é o grande problema da Cúria Romana. Eles leem e formam opinião, mas não sabem na prática. Mas botar a mão na massa e ver a dor e o sofrimento do outro, eles têm uma distância muito grande. Que a grande esperança com o Papa Francisco seria justamente essa, porque ele, independente da teologia da libertação ser perfeita ou não, ou dos jesuítas serem os mais humanizados ou não, mas ele sempre foi um padre que estava lá, na favela. Claro, então, fez uma opção clara. Ele é teólogo, mas ele sabe o que é a realidade. E não é sabe o que é falar. Ele tem essa ligação com o Cristo libertador, com a matéria-prima da igreja, que é a fé, enquanto instrumento então, de ele, libertação. Para mim, eu acho que vai trazer essa dimensão aqui. Quando alguém levar para ele um problema social, ele não vai fazer um discurso teórico, ele vai se lembrar lá das favelas de Buenos Aires. São 850. Seria uma hora, então, que a igreja tem a faca e o queijo na mão para contribuir, independente de derrubar o sistema capitalista ou não, porque essa questão aí já é outra, claro, mas de conseguir contribuir, ou pelo menos contribuir para uma sociedade mais justa do ponto de vista da teologia da libertação? Olha, se ele conseguir reestruturar a igreja, para que a igreja se preocupe com aquelas coisas mais importantes e fundamentais e deixe os penduricalhos, os enfeites de lado, porque muitos vão a se preocupar muito com os babados, com o que usar, com os enfeites a serem colocados. Se o Papa Francisco conseguir fazer isso, ele já terá cumprido muito bem o seu papel. Ele precisa ajudar a igreja, como ele já vem fazendo, a chamar a atenção para o que é o essencial. O essencial é a pessoa de Cristo, que teve um olhar claro pelos mais necessitados. Se ele conseguir fazer isso, recolocar. Dar esse caminho para a igreja. Porque historicamente a gente sabe que as mudanças sociais elas são muito profundas, muito devagar. Não dá para o Papa passar 5, 10 anos no papado e mudar o mundo. Mas ele pode conseguir. Até porque a Igreja Católica não é a única religião. Claro, com certeza. E hoje mais do que nunca somos um mundo plural. Né? Padre, então, algumas questões polêmicas da Igreja Católica eu quero saber daqui a pouco. Vou chamar outro intervalo, a gente volta já.